Olá, muito bom dia. Está no ar mais um Rio Grande em Movimento, chegando aí na sua casa, no seu trabalho, pela internet, pelo celular, pela sua telinha. Estamos nos canais 24 e 524 da NET, ou nos acompanha lá pelo Facebook também, onde a gente está sempre ao vivo. Deixa ali a tua pergunta, o teu comentário, que a gente traz imediatamente aqui para os nossos convidados e também para você, a nossa audiência. Hoje a gente vai tratar aqui de muita coisa legal. A gente tem a presença de uma dupla sertaneja aqui que está bombando. Daqui a pouquinho eles vão conversar com a gente, vão tocar um pouquinho, Júnior e César. Tem também Festival da Transformação para falar um pouco sobre inovação, empreendedorismo e até cultura, que tem muita coisa boa também acontecendo aqui em Porto Alegre. Esse festival vai tratar disso. A gente vai receber daqui a pouco a curadora do Festival de Transformação. Tem também a previsão do tempo, muito esporte e também vamos trazer aqui as últimas notícias desta manhã. Mas eu começo aqui com a nossa atração de hoje. Muito bom dia, Júnior e César. Prazer estar aqui, viu? Bem-vindos. Obrigado. Eu vou começar com o irmão mais velho aqui, vou pedir que posso. Bom, vocês estão lançando agora, já tem, impressionantemente, já tem 10 anos de carreira, né? Cesário só não tem tamanho, na verdade, porque idade... Que vocês são tão jovens, né? Tem 29 anos e 26 anos. Exatamente. Já tem 10 anos de carreira e já estão lançando o DVD, primeiro DVD. Primeiro DVD da carreira. A gente gravou esse ano, né? Foi gravado em São Paulo, capital, no dia 7 de agosto. A primeira música a gente lançou no dia 23 de agosto. Pouco tempo após, né, a gravação. E a gente está muito feliz com o resultado, apesar do pouco tempo, né, o DVD, agora que vai ser lançado o DVD, né, o material físico do DVD. Então a gente está muito feliz com o pouco tempo desse trabalho aí, tá tendo uma aceitação tão boa assim que nem tá tendo esse nosso trabalho aí. Tá muito Como feliz. É que foi a gravação do DVD? Onde é que foi? Foi em São Paulo mesmo, no estúdio fechado de gravações, né? E a gente estava muito ansioso, né, porque primeiro DVD da dupla de 10 anos, Depois né? de 10 anos, né? Mas a gente está muito feliz com o resultado do DVD, porque a primeira música que a gente soltou no dia 23 de agosto, que chama-se Das Duas Uma, acabou de bater 7 milhões de views no YouTube, então a gente está muito feliz com o resultado. E vai trabalhando a partir de agora nesse DVD aí, vamos ver o que vai acontecer. Pois é, essa é a música de trabalho, né, de vocês. Também intitula o DVD, né, ou não? O nome do DVD é Duas Vidas e um Sonho. Duas Vidas e um Sonho. É confuso, né, porque a música é Das Duas Uma. Tudo é duas, né? Tudo duas. Duas e um. Tudo em dupla. Exatamente. Porque é assim que surgiu e depois eu quero que vocês contem um pouquinho a história de vocês, que começou bem cedo, né? Muito. Mas para o público já ter uma ideia aí, para quem ainda não conhece, porque é difícil, vocês já estão no topo, né? Que isso. Vamos tocar então a música de trabalho para começar? Vamos lá, vamos lá. O seu quase beijo, a nossa quase cama me levou ao limite. Quer sua liberdade me ter nas mãos, isso não existe. Quando bate a carência, a sua vontade bate na minha porta. Coração se irritou, perdeu a paciência. Seu quase amor pode dar meia volta. E das duas uma, ou você me assume ou fica com a saudade. E paga pra ver, me vê contra, vai ser choque de realidade. E das duas uma, ou você me assume ou fica com a saudade. E paga pra ver, me vê contra, vai ser choque de realidade. Assume logo antes que seja tarde. Aí, muito bem, maravilha. Bom, daqui a pouquinho tem mais sucessos ainda dessa dupla aqui tão jovem e tão promissora, né? Mas vamos saber como é que começa o dia hoje aqui em Porto Alegre e em outras regiões. Como é que vai ficar então essa quinta-feira? Vamos lá para a redação então para saber a previsão do tempo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos que acompanham o Rio Grande em Movimento. Pois é, a capital hoje está um calorão desde cedo. A máxima pode chegar aos 33 graus neste momento. Fazem 29 graus aqui na capital. Vamos conferir as outras cidades aqui do estado. Em Charqueadas, hoje a mínima é de 18 graus e a máxima pode chegar aos 33.
Em Caxias do Sul, a mínima é de 15 graus e pode chegar aos 33 também durante a tarde. Em Pelotas, a mínima é de 18 graus e pode chegar aos 32 durante a tarde. Em Uruguaiana, a mínima é de 21 e a máxima de 34 graus. E em Campo Bom, mínima de 18 graus e máxima de 34 também. Lilian, lembrando que hoje começa o Festival Hípico Noturno aqui em Porto Alegre, às 19 horas. A equipe da RDC vai estar lá acompanhando e a gente pode acompanhar toda a abertura desse evento no Jornal da RDC às 10 horas da noite. A nossa equipe estará lá todos os dias até domingo acompanhando esse que é o maior festival hípico do país. E no domingo, a partir das 19 horas, estaremos ao vivo, dando toda a programação, tudo o que acontece no Festival Hípico Noturno. Certo, Fernanda. Obrigada por enquanto. Daqui a pouquinho a gente te aciona aí de novo com as notícias dessa manhã. Mas, já que estávamos falando aí dos municípios e tal, quero falar um pouquinho com vocês aqui para contar. Cada um nasceu numa cidade aqui. Vamos contar de onde é que vocês vieram. Cidades vizinhas, na verdade, né? Uhum. Nasci em Liberato Salzano, lá no perto. Região norte, nordeste do estado, né? Nordeste. Sim, Constantina. Constantina, duas próximas. As próximas, Mas a gente viveu praticamente a nossa vida toda na cidade de Sertão, né? Que fica próximo a Passo Fundo, Erechim, norte do estado. Sempre ficaram ali naquela região. É. E aí, na infância já, vocês começaram a tocar, né? Como é que começou isso? Foi muito incentivo da família, né? Dos pais. A gente começou muito cedo, né? Com aulas de violão. Nosso pai era sanfoneiro. Então ele sempre incentivou muito a gente a cantar música sertaneja mesmo. E aí começamos com aula de violão, com 6 e 8 anos, acredito. Foi bem cedo, né, que a gente começou. Um coralzinho também da cidade que tinha. E aí começou o sonho, a brincadeira a virar realidade quando a gente começou a fazer barzinhos, né? Acho que com uns 12, 14 anos aí, a gente começou a fazer bar logo cedo. Aí começou a pegar gosto pela música mesmo, né? Deixou aquela coisa de criança de lado. E estamos aí até hoje. A gente Terminamos o ensino médio e fomos para a estrada. Nem fez vestibular. Teve algum que incentivou mais o outro ou já começou em dupla, assim, desde sempre? A gente sempre cantou, sempre juntos, né? Mas eu acho que o fato de eu ser mais velho um pouco né, e tá um pouquinho na frente, então eu acabei puxando ele pra música, né, junto comigo, né? Ele gostava muito de jogar futebol. Eu dizia, não, vamos cantar que é melhor. E vocês começaram tocando o quê? Quem eram os ídolos de vocês? Vocês se inspiraram em quem no início? A gente sempre se criou ouvindo sertanejo, né? Então, o nosso pai tinha os LPs, aqueles, né? Antigos, havíamos Trio Parada Dura, né? Teodoro Sampaio, aquela coisa mais antiga. Mas bem antiga, né? A gente pontua grandes ídolos da época de 90, como João Paulo Daniel, né? O próprio Bruno Marrone também, que acabou lançando um pouquinho depois. Leandro Leonardo, Zezé e Luciano, né? Então, essa galera toda aí que a gente praticamente cresceu ouvindo, né? No sertanejo. Então, Que maravilha. Bom, a gente daqui a pouquinho conversa mais, um pouquinho com eles. O que a gente pode ouvir agora? Eu queria perguntar também sobre outras músicas aí de vocês que já tem milhões de visualizações. Graças a Deus. Tem uma delas na voz de Taeme e Thiago, uma composição de vocês também. Para ter você aqui. Essa música a gente compôs em 2015, não foi? 2015. E foi gravada em lançada em 2016 por eles, ela acabou virando música de trabalho para nossa surpresa, né? A gente não esperava, porque foi uma das últimas músicas que acabou entrando no repertório daquele DVD em Curitiba. E a gente ficou muito feliz que ela virou de trabalho, graças a Deus ela ficou entre as músicas mais tocadas nas rádios do Brasil em 2016. Então a gente foi uma porta de entrada muito grande para nós no mercado da música, né? Com certeza. Vamos fazer essa música. você. Vamos ouvir então. Vai lá. É madrugada, 4 horas da manhã e eu aqui sem sono, pensando em você de novo, querendo ter você aqui. Meu coração tá na saudade, só lembrando do nosso último encontro, do abraço quente, o beijo gostoso, que falta faz você aqui. Eu já tentei, mas é inútil conviver com essa saudade, não dá. Procuro em todas as esquinas buscando seu olhar. Eu peço a Deus todos os dias pra encontrar você, pra ter você de novo aqui. Eu corro, eu vou até o fim. Eu grito aos 4 ventos, digo ao mundo que eu só amo você.
pra te esperar. Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois. Vive o nosso amor. Vive o nosso amor. Tá aí, muito bem. Composição que conquistou aí o primeiro lugar das músicas mais tocadas nas rádios, né, no Brasil. Por semanas, né? Por dias e semanas. Ela, graças a Deus, ela ficou... Bateu o primeiro lugar. A gente ficou muito feliz com isso, né? Nem esperava que música feita na sala de casa. tivesse tanta proporção. Essa é a famosa música dos 30 minutos. Essa foi feita em meia horinha, essa música. 20 minutos, meia hora. A gente tava tomando um café, eu e meu irmão, era 4 horas da tarde, né? Aí saiu essa música em 20, 30 minutos. E graças a Deus tomou o Brasil todo na época. Foi muito, muito interessante, muito importante pra gente essa música. Com certeza. Maravilha. A gente vai rapidinho para a redação, acho que a gente tem notícia de lá. Fernanda? Então, mais uma fase da Operação Império foi realizada nessa manhã em 5 cidades gaúchas e catarinenses. A ação tem o objetivo de coibir a atuação de uma organização criminosa especializada em roubo a bancos, carros fortes e lotéricas. A Polícia Civil cumpriu 8 ordens judiciais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina na manhã de hoje. Foram 3 mandados de busca em Porto Alegre, Taquara e Campo Bom, e 5 mandados de busca em Joinville, Florianópolis e Barra Velha, em Santa Catarina. O grupo está envolvido em pelo menos 3 roubos. Um deles a um banco ocorrido em julho deste ano na Avenida Assis Brasil, na capital, outro em uma lotérica em dezembro do ano passado em Alvorada e um roubo a carro forte ocorrido no início desse ano no bairro Anchieta, em Porto Alegre. Na ação foram apreendidos documentos diversos, aparelhos celulares e 2 revólveres. Lembrando que hoje também, Lilian, os consumidores, né, da CE começam então a ter o reajuste de 7,35% nas contas de luz a partir de hoje, 22 de novembro. Tá certo, obrigada, Fernanda. Até daqui a pouco. E também lembrando ali que a Fernanda falou na entrada anterior da cobertura que vai ser realizada hoje, né? O hipismo, que é tão importante. E é a primeira cobertura, por incrível que pareça, vai ser a primeira vez que vai ser uma cobertura televisiva. Então, o pessoal tem que acompanhar a partir das 7 da noite. A RDC TV vai estar lá. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo, é isso? Daqui a pouquinho a gente tem o Festival da Transformação e mais música para você. Fica aí. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. Recebemos aqui hoje a dupla Júnior e César. Daqui a pouquinho tem mais música com eles. Enquanto isso, vai mandando a tua pergunta aí pelo nosso Facebook. Deixa ali as tuas dúvidas, também teus comentários. Facebook da RDC TV Digital, em todas as nossas redes sociais, né? Estamos nos canais 24, 500 e 24 da NET. Antes da gente falar sobre um grande evento que acontece aqui em Porto Alegre, o Festival da Transformação, vamos rapidinho ali para a redação. Eu deixo lá já, tá? Lilian, então lembrando que o Festival Hípico que a RDC estará cobrindo, ele começa hoje às 19 horas e a abertura, a nossa equipe vai estar acompanhando e o pessoal de casa pode acompanhar no Jornal da RDC, que começa às 10 horas da noite. Amanhã, a partir das 5 horas da tarde, no Q-Sport, o Guilherme Paz e a Paloma Maino já vão também mostrar um pouquinho do que acontece nesse segundo dia de evento. E no domingo, a partir das 18 horas, ao vivo, toda a programação, todas as corridas, nos canais 24 e 524 da NET e também na nossa página da RDC TV no Facebook. A gente tem um pedido de música depois, viu, Lilian, aí para a dupla. Antes de ir para o intervalo, a gente tem uma música aqui, que foi pedida pela nossa chefe de reportagem aqui na redação. Ela queria escutar Atrasadinha, se a nossa dupla de hoje puder cantar para ela. Tá certo, Fernanda. Então, vocês podem tocar daqui a pouco, né? Com certeza. Bom, antes a gente vai falar sobre empreendedorismo, inovação, cultura, enfim. O Festival da Transformação FT18, que já tem um nome bastante conhecido, não só aqui em Porto Alegre, como nacionalmente falando. Ele começa agora, a gente vai falar sobre ele. Estamos recebendo a curadora, Mastrângela Teixeira, curadora e também gerente executiva da DVBRS. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, Lilian, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bem-vinda.
Mastrângela, a gente tem ouvido muito aqui em Porto Alegre, percebido um ambiente muito grande de empreendedorismo, de inovação, né, e de transformação. Queria que tu comentasse um pouquinho e como o festival se insere nisso também, a importância dele. A gente tem, ainda bem, ouvido muito mais debates e eventos discutindo, né, o potencial de Porto Alegre mesmo, nesse sentido da transformação, da inovação. Vamos lá. O festival, ele é uma realização da DVB, né? E acho que a gente já tem aí alguns projetos ao longo desses 50 anos, né, realizados pela entidade. E o festival, acho que ele vem para transformar não só os projetos que a gente já vinha realizando na entidade, mas também para transformar e mudar aí um pouquinho do mindset, né, das pessoas, através de um ecossistema inovador. O festival, hoje, ele é o maior evento de conteúdo do Brasil. E nós acreditamos muito na transformação através do conhecimento, né? Então, a gente está realizando um festival com mais de 350 palestras. Então, através do conhecimento, a gente acredita que a gente consegue transformar aí uma sociedade, né, não só aqui no estado, mas também em todo o Brasil, talvez até no mundo. Olha aí, com certeza, até porque, né, estamos, né, dentro da tecnologia, está aí para isso. Exato. Mas aqui Porto Alegre também tem um grande potencial, né? E Com certeza. que precisa ser debatido também. Como é que isso aparece no evento? Bom, nós dividimos, né, o festival através de hubs de conteúdo, né? Nós estamos esse ano com 5 hubs de conteúdo, através de inovação, tecnologia, empreendedorismo, marketing e cultura. Através desses hubs, a gente vai ter workshops, palestras, painéis, tudo para debater esses temas dentro do festival. Então, a gente tem palestrantes, desde palestrantes internacionais até palestrantes nacionais e regionais, porque a gente também tem que fomentar pessoas que estão fazendo a diferença aqui no estado, né? Então, a gente tem palestrantes do interior do estado e também aqui da capital. O evento que acontece em 2 dias, né? Isso. Mas eu peguei ali a programação e fiquei bastante impressionada o quanto ela é extensa, né? Isso. É bastante coisa em 2 dias. É muito conteúdo e experiências, tá? A gente, além de todas essas palestras que vão estar rodando simultaneamente, serão 35 salas de aula rodando conteúdo ao mesmo tempo, né? A gente, em paralelo, tem shows, tem desafios, tem hackathons, tem batalhas de pitches, feiras de startup, food park, e isso acontecendo na SPM e também com atividades em paralelo no Tecnopuc e também no Valembar, que vai ter um Night Experience lá, né? Então a gente vai ter uma balada do FT, também a gente vai ter um jantar secreto, que já está fechado aí, né? Então vai ser uma experiência bem inovador aí pro festival. Ele ainda não tem um local divulgado, porque ele é secreto, né? É secreto. Exato, ele vai ser divulgado amanhã. E além disso, né, todas as outras experiências que os nossos apoiadores, patrocinadores vão estar proporcionando para esse público, né? Além de todo o conteúdo que um grupo de curadores, né, eu faço parte desse grupo que é formado por mais de 23 pessoas, construiu ao longo de mais de um ano aí de trabalho, né, para entregar muito conteúdo e muita experiência para o público que vai estar presente. Bom, a gente sabe que dentro dessa grande quantidade de conteúdos tem vários temas, né? Vamos pontuar alguns aí para o público, até para quem ainda não se programou, para despertar a atenção do público. E se tem algum tema específico que tem mais destaque nessa edição? Bom, a gente sempre tenta equalizar todo esse conteúdo que está disponível para o público. Por quê? Se a gente bate muito na tecla, a gente vai falar muito sobre tecnologia, muito sobre inovação, às vezes os outros temas acabam ficando descobertos. Então, com isso, a gente conseguiu fazer uma divisão, né, bem bacana para que o público aproveite. Acho que a primeira dica, assim, para conseguir viabilizar melhor essa agenda é baixar o app e realmente mergulhar nesse conteúdo que está lá para já montar a sua agenda, tá? Mas a gente tem algumas palestras em destaques, né? Que são as palestras internacionais, que eu já vou destacar, porque no ano passado a gente teve uma palestra, esse ano a gente já está contando com 5, né? Então a gente está trazendo a Remi, que é uma nigeriana, e ela é uma das 100 mulheres mais inspiradoras do país dela, né? Da Nigéria, assim como o John, que também é nigeriano, e ele é um dos jovens mais influentes também do seu país. O Barry Smith,
Limite, que vai falar sobre comidas e sentidos, a perspectiva dos sentidos que uma pessoa utiliza, né, de todo o seu corpo, né, ao comer. E também o Santiago, né, que é de Medellín, e vai falar sobre planejamento urbano. Essas são algumas das palestras internacionais. Além disso, a gente tem as nacionais também, né, que a gente está contando aí com a Verônica da Faxina Boa, né, que vai falar aí sobre empreendedorismo, e também outros palestrantes que trabalham sempre dentro desses hubs de conteúdo, né? E além de todas as outras experiências que eu comentei já com você. Vamos também salientar o público, né? Além de empreendedores, quem mais? O evento é voltado para que público? Nós temos desde jovens estudantes universitários. Esse ano também o festival ele está fomentando, né, a participação de jovens de escolas técnicas públicas. Então houve uma doação do festival de 1.000 ingressos para escolas públicas técnicas aqui do estado. Então a gente mais uma vez reforça, a gente quer fazer a transformação através do conhecimento. Então a gente conta com esse público lá, mas a gente também tem empresários, né, formadores de opinião, imprensa e também investidores, né? Quando a gente fala de empreendedores que estarão lá presentes através de uma feira de startup, através de uma batalha de pizza, a gente também tem os investidores lá. Então a gente tem sim um público jovem, a gente consegue equalizar, porque a DVB, como uma realizadora do festival, ela consegue conversar com o mercado. Então o mercado ela está sempre nos prestigiando e estará também lá no evento, né, participando através, né, do conhecimento, seja como palestrante, seja como ouvinte. Sim, e a economia criativa também está muito presente na programação. Com certeza, né? Esse ecossistema da economia criativa como um todo estará presente sim, né? E de várias formas, né? A gente tem workshops que estarão sendo ministrados, por exemplo, voltados para o empreendedorismo, né? Então, temos sessões de mentorias que vão contar com grandes empresários aqui do estado, né? Oferecendo isso de forma gratuita para o público, né? O passaporte do festival, ele dá direito ao acesso a todas as atividades que estão disponíveis no festival, né? Exceto a balada, né, do FT, que é que está fora do passaporte, mas todas as outras experiências estão inclusas aí nesse passaporte. E aqui, a capital gaúcha, o estado como um todo, né, muita gente desconhece a quantidade de startups que tem aqui, de iniciativas nesse sentido, né? O festival consegue trazer isso. Sim, sim. E eu diria que hoje não só o festival, mas eu acho que tem grandes eventos, né, que hoje aqui no estado estão fomentando, né, essa economia aí, né, que são as startups, né. A gente tem um movimento da nossa economia muito grande já, né, para esses jovens empreendedores, né, ou jovens empresas que estão querendo entrar no mercado, e é muito importante a gente dar esse espaço e essa visibilidade, né, para essas startups. Tá certo. Vamos falar um pouquinho das atividades simultâneas também. O que mais vai ter lá? Vai ter rodada de negócios, além da feira de startups também, né? Sim, a gente tem rodada de negócios, tem pitches, tem meetings, tem sessões de mentorias. A gente vai ter... além dos conteúdos, também tem os shows, né, que vão estar rodando nos intervalos dessas palestras, porque a gente tem um cronograma muito extenso. Ele inicia às 8 horas da manhã com credenciamento e a primeira atividade já inicia às 9 horas da manhã. E aí, do meio-dia às 14, a gente tem um intervalo com bandas e experiências que vão estar rodando ali em 3 palcos de forma simultânea. Então, assim, é muita atividade, né, ao mesmo tempo, além de hackathons, essas rodadas de negócio que também vão estar rodando lá ao mesmo tempo. Que bacana. Vamos chamar o público, então, dia 24 e 25 de novembro, nos prédios B e C da SPM Sul, né? Exato. E também em alguns outros pontos, como na PUC. No Tecnopuc, né? E é bacana porque, como já está dentro da grade essa programação, o próprio festival vai disponibilizar um transporte para que o público que esteja lá consiga se deslocar para esses pontos da cidade, né? Além de hubs de entretenimento que também estão dentro da programação. Maravilha. Então, fica aí o convite. Como é que o pessoal pode... Tem desconto também, tem meia entrada. Como é que o pessoal pode adquirir os ingressos? Sim, a gente está praticando todas as leis de meia entrada. A gente também está com uma promoção essa semana do Black Week, tá? Tudo em ft.poa.br. Basta entrar lá, efetuar o cadastro e conseguir garantir o seu ingresso, que ainda a gente tem disponível, né? Mas... Tá certo. Então, fica aí o convite para o pessoal, marketing, tem tecnologia, inovação, cultura, empreendedorismo, tudo isso aí no Festival de Transformação. Muito obrigada, sucesso nesse evento. Lilian. Obrigada. Volte sempre. Vamos ali para a redação, Fernanda.
Então, a Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas e o Departamento Estadual de Investigações Criminais, juntamente com a Brigada Militar, prenderam 4 indivíduos e recuperaram carga roubada aqui na capital. Cerca de 22 toneladas de medicamentos, sal de fruta Zeno, foram apreendidas em Santa Margarida do Sul, na região central do estado. A carga roubada estava avaliada em aproximadamente R$2 milhões. 4 pessoas foram presas por receptação, com penas entre 1 e 4 anos. Os indivíduos foram encaminhados ao sistema prisional. E cerca de 90 policiais civis de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul também realizaram a operação denominada Recovery. As investigações são referentes ao roubo a uma loja de aparelhos celulares. A Polícia Civil deu continuidade ao cumprimento das medidas cautelares referentes ao roubo de aparelhos celulares. Em uma das ações dos criminosos, indivíduos armados portando um revólver e uma pistola entraram em uma loja localizada no andar térreo do shopping em Porto Alegre, onde renderam 4 funcionários. Lilian. Obrigada, Fernanda. Daqui a pouco mais notícias. Tem uma pergunta para te fazer, Lilian. Pra mim? É, para ti. Tu gosta de sertanejo? Gosta do quê? De sertanejo? Adoro sertanejo. A gente tem o nosso pedido aqui da redação. Ah, né, mas eles já tá sabem, aqui eles já estão preparados para tocar aqui, né? Tá aqui ligadinha aqui com o celular, na página da RDC TV, esperando a música que ela pediu, atrasadinha, do Felipe Araújo. Vai dar? Vai, eles vão tocar, sim. Mas deixa eu perguntar uma coisinha para vocês primeiro, que vocês estavam falando antes da Taeme e Thiago, né, daquela música ali que estourou realmente. Como é que começou essa relação de vocês com eles? Porque vocês, é claro, já têm uma história aí com outros artistas super conhecidos, né? Mas como é que foi com a Taeme? Porque aí isso, como vocês disseram ali antes, deu um grande reconhecimento, né? Sim, na verdade a gente estava fazendo a abertura de um show deles, né? A gente foi abrir um show deles aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Charrua. Exatamente. Né? E eles ouviram a música durante o nosso show mesmo. E essa música a gente recente tinha lançado ela nas rádios, com a nossa versão, né? Com a nossa voz, né? Então, a galera que for procurar no YouTube aí, vai no Spotify também, enfim, nas plataformas digitais, vai encontrar Pra Ter Você Aqui com a nossa versão. Né? E eles ouviram essa música no show e depois do show, eles pediram pra conhecer a gente no camarim e tudo mais. A gente foi no camarim deles. E eles pediram, aquela música lá é de vocês? É composição de vocês? A gente falou, é. Aí ele pediu pra gente cantar pra eles, assim, ao vivo, né? No camarim lá. Na capela mesmo. E eles curtiram demais. Quando foi domingo, a gente tava vindo pra Porto Alegre fazer um show. E ele chamou a gente e pediu se havia possibilidade deles gravar essa música aí no DVD deles, que foi gravado em dezembro de 2015. Né? Que bacana. Eu quero saber se vocês torcem para o mesmo time. Não, é rivalidade aqui. Não acredito. É Grenal. Quem que é o Grêmio aí? Colorado e gremista. Tem o cara de gremista, né? não posso me manifestar aqui. Mas quem é que tá feliz então aí por causa de ontem? Difícil, né? Acho que nenhum tá feliz, né? Ninguém. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber o porquê com o JB, que traz tudo sobre esporte e mais música aqui. Inclusive o pedido aqui que a nossa dupla já está preparada para tocar. A gente já volta, fica aí. Rio Grande em Movimento está de volta. Daqui a pouquinho, mais música com a nossa dupla que está aqui nos acompanhando hoje. Vá deixando aí o teu comentário nas nossas redes sociais, RDC TV Digital. Estamos aí no Instagram, no Twitter, no Facebook. Coloca aí o teu recado para a nossa dupla. Pede também a tua música, por que não? A tua dúvida aqui, a gente já volta com eles. Mas agora é hora da gente falar de esporte. E ontem não foi uma noite muito fácil aqui para a dupla Grenal. A gente vai para a redação agora conversar com o João Batista Filho. JB, podemos dizer aí bom dia para os nossos gremistas e colorados? Não, né? Não foi necessariamente uma boa noite de quarta-feira, mas enfim, a dupla tem que seguir. Pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro, Grêmio e Inter perderam na mesma rodada da competição. Começando com o Internacional em casa, perdeu uma invencibilidade. E quem nos conta essa história do jogo colorado é o repórter Giovanni de Oliveira. Faltando 3 rodadas para acabar o Brasileirão, Inter e Atlético Mineiro se enfrentaram no Beira-Rio. O Colorado querendo garantir a vaga no G4. O Atlético
buscando ainda carimbar o passaporte para a Libertadores. Antes do jogo, o vice de futebol do Inter, Roberto Melo, já havia alertado sobre o caráter decisivo da partida. E agora a gente tem 2 finais dentro de casa, temos que fazer os pontos, né, buscar as vitórias. E como em uma decisão, os dois times entraram com vontade, lutando por cada bola. A primeira chance foi do Inter. Na jogada de Iago, Nico chutou, mas o árbitro já havia marcado mão. Depois Patrick chutou, longe do gol. O Atlético respondeu com Xará, por cima. O Galo começou a se aproveitar dos erros do Inter e chegou perto novamente com Xará. Damião tentou de bicicleta, mas ficou fácil para Vitor. E foi em um contra-ataque, no final do primeiro tempo, que Xará lançou Casares. Ele invadiu a área e chutou forte para fazer o gol. E o jogo foi para o intervalo com um placar de 1-0 para o Galo. O Atlético, a partir daquele momento, conseguiu começar a encaixar alguns contra-ataques. E foi numa dessas bolas que nós, dentro de uma jogada ofensiva nossa, de primeiro tempo, que nós tentamos fazer uma tabela, perdemos a posse e acabou encaixando o contra-ataque. No segundo tempo, o Inter foi para o ataque. Patrick chutou por cima. Depois Damião girou e chutou, também para fora. Em busca do empate, o Colorado começou a empilhar chances. No escanteio, Damião perdeu praticamente dentro do gol. Mas, nos contra-ataques, o Galo era perigoso. Em um deles, Casares quase ampliou. Na jogada de Rossi, Damião foi derrubado na área. Pênalti. D'Alessandro cobrou com categoria. Bola de um lado, goleiro de outro. Quase no final, Damião recebeu o livre, mas perdeu sozinho. Rossi marcou o gol, mas estava impedido. Em uma decisão, perder chances de gol pode ser fatal. Foi o que aconteceu com o Inter. A sequência de lances desperdiçados cobrou um preço caro. No último minuto, em mais um contra-ataque, Terans marcou o gol da vitória do Galo. Final, Inter 1, Atlético Mineiro 2. Com o resultado, o Inter está matematicamente fora da luta pelo título, mas segue brigando por uma vaga no G4. Até a rodada de hoje, tínhamos condições, por mais que fossem mínimas, né, falava em 1%, de conquistar o título. Então, essa é a nossa chateação, é a mesma do torcedor, evidente. Nós vamos buscar até o final a melhor condição da competição em termos de resultado e de colocação, e não vai mudar em nada essa situação. Tá aí o técnico Odair Hellmann do Internacional. O Colorado tá fora da briga pelo título. Tá, a boa notícia, né, que com a vitória do Flamengo que nós vamos ver na sequência, o Internacional está na terceira colocação, não perde para o Grêmio, mas a 4 pontos do segundo colocado, que é o Flamengo. Então vai restar neste Campeonato Brasileiro apenas a disputa pelo G4. Hoje à noite tem jogo importante para a dupla Grenal. Mas antes da gente falar sobre esse jogo, vamos ver, né, o que aconteceu no jogo do Grêmio, na partida do Tricolor lá no Maracanã contra o Flamengo. A reportagem é do Guilherme Paz. Flamengo e Grêmio se enfrentaram no Maracanã. O primeiro tempo foi todo do Flamengo. René, aproveitando a sobra após bela jogada de Cuellar, perdeu a chance de abrir o placar. Diego Ribas arriscou de longe e Paulo Vitor mandou para escanteio. O segundo tempo começou e o Flamengo continuou pressionando. Paulo Vitor fez mais uma boa defesa no chute de Pará. Após o escanteio, Hever cabeceia. Uribe, aproveitando falha de Marcelo Oliveira, faz um belo gol, abrindo o placar para o Flamengo. O lance gerou muita reclamação, pois em jogada perigosa, Uribe acertou a cabeça de Bruno Cortez na finalização. Não cabe a mim, entendeu? Eu continuo elogiando a arbitragem no Brasil todo, mas vocês viram o que aconteceu no primeiro gol, né? Então vi o gol agora no vestiário. É inacreditável, né? Mesmo com modificações, o Grêmio não levava perigo para o gol do Flamengo. Neste lance, Ramiro salvou em cima da linha, Jeromel cabeceou e parou em boa defesa de César. Tentando pressionar, o Grêmio deu espaço para o contra-ataque. Berril cruzou e Diego Ribas fechou o placar, 2-0 Flamengo.
O nosso time está muito estático. A gente tocava a bola e esperava o companheiro decidir a jogada. Então o time do Flamengo estava diferente. O time do Flamengo estava se movimentando bastante. Da mesma forma que eu quero que a minha equipe jogue. Só que hoje a gente não estava tendo a movimentação. Então ficou fácil pro Flamengo nos marcar. Com a derrota, o Grêmio fica na 4ª colocação com 62 pontos no Campeonato Brasileiro. A mesma pontuação que o 5º colocado São Paulo, que joga na noite de hoje contra o Vasco. O São Paulo tropeçar, a gente tem que fazer a nossa parte. Então hoje nós sabíamos que o jogo ia ser bastante difícil. O Grêmio já está na pré-Libertadores e o objetivo maior nosso agora é colocar o Grêmio no G4. Então estão faltando 2 rodadas para a gente vai tentar buscar esses pontos que vai colocar o Grêmio na Libertadores direto. E o Renato Portaluppi, a gente acompanhou aí nessa reportagem do Guilherme, o São Paulo se empatar já passa o tricolor, o Grêmio cai para a 5ª colocação, o São Paulo fica na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, então a dupla Grenal já seca o São Paulo aí, porque para o Inter também é interessante, o São Paulo não vencer, o Inter já está matematicamente entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro e com a vaga direta para a Copa Libertadores da América. O último assunto aqui, Renato Portaluppi está despistando aí sobre a renovação. Disse ontem que sonha em treinar o Flamengo, não sabe quando isso vai acontecer, mas que só vai tratar sobre esse assunto, ter uma resposta definitiva depois de colocar o Grêmio entre os 4 primeiros colocados do Brasileirão. Ou seja, a novela Renato vai se estender um pouquinho mais. Tá certo, Lilian? JB, é isso mesmo. É um assunto que continua essa novela, né? Sempre o Renato Portaluppi aí tá nas manchetes, mas essa definição aí acabou colocando o Palmeiras já quase ali, né? No topo do Brasileirão. A definição toda vai ser no domingo, né? É verdade. O Palmeiras tem tudo para ser o campeão brasileiro. É muito improvável não conquistar esse título. No domingo deve fazer isso sim. Tá certo. A gente volta, então, muito obrigada, JB. A gente volta amanhã com mais informações do esporte. Vamos rapidinho para o intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Júnior e César aqui. O Grande Movimento está de volta e a gente vai direto para a redação. Temos últimas notícias aí. Fernando. Então, uma decisão do Tribunal de Contas do Estado autorizou o pagamento da unidade real de valor aos funcionários do TSE que pedem a compensação salarial referente ao processo de transição do Cruzeiro para a unidade real de valor da década de 1990. Outros setores públicos também serão impactados com a medida. Vamos acompanhar a reportagem. Como na Assembleia Legislativa, por exemplo. No ano de 1994, o país passou pelo processo de transição da moeda, o que afetou servidores ativos, aposentados e pensionistas de todo o país. No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas do Estado autorizou neste mês o pagamento de diferenças da unidade real de valor, as chamadas URVs, ou seja, os servidores querem a revisão salarial para compensar a reposição de dinheiro perdido na época. Considerando só as perdas inflacionárias, esses servidores eles tiveram algum prejuízo financeiro nessa conversão. Isso acarretou inúmeras ações judiciais. Só o pagamento para os servidores do tribunal gira em torno de 232,5 milhões de reais. Ainda em nota, o Tribunal de Contas do Estado ressaltou que o voto do relator na sessão do último dia 7 de novembro reconheceu a não prescrição das dívidas da Unidade Real de Valores com os funcionários da Corte. Também foi aprovado que o efeito dessa decisão vale para todos que têm o direito. A decisão pode impactar outros setores públicos, como a Assembleia Legislativa, que é um órgão vinculado ao tribunal. Segundo o presidente do Parlamento Gaúcho, os valores para o pagamento dos servidores pode chegar aos 600 milhões de reais. Sendo de direito, com toda certeza, eu terei que pagar. Mas a gente teria que rever cálculos, ver como é que está toda essa situação, porque é uma grana preta. Hipoteticamente, quase 600 milhões de reais. Hipoteticamente, porque são cálculos feitos com a devida técnica, mas sem a devida perícia. Mesmo vinculada ao Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa é um órgão diferente e possui o seu regimento.
Daqui para frente, o processo deverá passar por mais análises. Haverá um efeito cascata, mas também a gente não podemos afastar essa possibilidade, como também talvez para outros servidores, considerando que nós não conhecemos a fundamentação do voto. Sobre a legitimidade da decisão no tribunal, a advogada explica que essa avaliação depende da análise do processo. Ele auxilia a Assembleia em determinadas situações, mas não é um órgão que pertence à Assembleia, né? Então, são coisas diferentes. E ele tem competência, sim, para decidir algumas questões referentes aos seus servidores. Agora, como nós não conhecemos o processo, não teria como analisar essa questão de referente a valores, porque existem várias implicações, principalmente no que a gente não sabe o que respalda esse pedido. Aí, tudo bem explicadinho na reportagem da Manuela Veiga. E, Lilian, nós temos uma pergunta aqui para os nossos músicos de hoje, Júnior e César. O pessoal está perguntando onde encontra, então, nesse final de semana, qual é a agenda aí da dupla? Sim, eles vão responder rapidinho, Fernanda, porque a tua música e a atrasadinha tá bem atrasada, né? A gente tem que tocar ela antes que o programa termine. Então, vamos responder rapidinho a agenda de shows de vocês. Esse final de semana a gente tem show em Marau no sábado, na Touch, né? No dia 24. 24 sábado, Touch Marau. Maravilha, que horário? 1h30 da manhã. Balada sabe como é que é, né? Então tá bom. A gente agradece muito a presença de vocês. É isso, a gente que agradece. Vamos terminar o Rio Grande em Movimento de hoje tocando um pouquinho mais desses sucessos. Um bom dia, uma boa tarde para você. Amanhã a gente volta, meio-dia. Tchau, tchau. Obrigado, Lilian. Valeu. Vamos lá. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. E vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que hoje é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijo e ponto. Ficou tocando o clipe, né? Fiquei com medo de parar porque... Muito obrigada. Que é isso, obrigado a você, Lilian. Foi um prazer. Quando bate a carência, a sua vontade bate na minha porta. Coração se irritou, perdeu a